Cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é minha força e minha canção. Ele é meu Salvador. É o meu Deus, eu o louvarei. É o Deus do meu Pai e eu o exaltarei. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui dando continuidade ao nosso projeto Desvendando a Bíblia e hoje nós vamos falar sobre o livro de Êxodo. Se você ainda não assistiu o nosso primeiro vídeo de Gênesis com o Rony, estou apontando pra cá porque ele tá aqui. Oi, gente! Com o Rony e com o Antônio, eu super recomendo porque tá imperdível. E hoje não vai ser diferente. A gente vai falar sobre o livro de Êxodo. E eu quero que vocês entendam a importância desse projeto, não só para quem é cristão, mas para quem não é cristão e tem a curiosidade de entender um pouco mais sobre os livros da Bíblia. Se bem que os livros da Bíblia não é apenas uma simples história, para nós cristãos tem um significado muito importante. Mas se você não conhece nada, hoje a gente vai dar uma visão geral, um overview sobre o livro de Êxodo. E hoje eu tô aqui com a nossa queridíssima pastora, amiga, tia Máurea. Tia Maura, tia! Hoje ela vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre Êxodo. E eu acho que não teria uma pessoa melhor, porque ela estava tão ansiosa, com tanta expectativa, assim como a gente. E fiquem ligados porque nos próximos meses a gente vai trazer outros convidados muito especiais também. Mas hoje em especial a gente vai conversar aqui com a tia Máurea para que ela nos ajude a entender um pouquinho sobre esse livro. Bom, primeiro eu vou dar uma introdução aqui, um pouco que eu sei sobre o livro de Êxodo. E para quem não sabe, para quem não tem entendimento nenhum da Bíblia, é a continuação do livro de Gênesis, obviamente. Eu tenho certeza que todo crente também já leu Êxodo, porque no plano de leitura anual, acho que o pessoal chega até aí, pelo menos. São os dois livros mais lidos da Bíblia. São os dois livros mais lidos da Bíblia. Aí depois começa a dar aquela travadinha, Vai chegando Levítico, Números, vai ficar cansado, né? Mas o livro de Êxodo, apesar de também ter muita coisa referente às leis, é um livro de histórias e milagres fascinantes, né? A gente estava conversando sobre isso. E para quem não sabe, né, quem escreveu o livro de Êxodo foi Moisés, assim como Gênesis também, a gente estava conversando sobre isso, né, Rony? Tudo Pentateuco. Todo o Pentateuco foi Moisés que escreveu. E ele foi escrito ali por volta de 1448, para ser mais exato, antes de Cristo. E eles puderam quantificar na história, né, essa data por conta da construção do Templo de Salomão 480 anos depois. E eu quero que a tia Máurea agora fique com a palavra, porque eu tô aqui apenas para aprender e ouvir e linkar algumas coisas, fazer alguns comentários, mas eu quero deixar a palavra com ela. E eu quero que você diga pra gente, tia Máurea, qual a importância do livro de Êxodo na Bíblia e qual o propósito dele ter sido escrito? Primeiro, muito obrigado de estar aqui, né, pela confiança e a responsabilidade de vir logo depois do pastor Antônio, nosso mestre. Verdade. Né? Então, assim, acho que isso foi uma coisa que também me deixou um pouco tensa aqui, né, de fazer isso, mas eu assisti novamente hoje o cabeceira com ele aqui, né? Eu falei, vou olhar pra me situar bem. E eu acho que foi pior pra mim. Gente do céu! Quando eu fiz isso, né, eu comecei a ver toda a teologia, né, do Antônio, eu falei assim, bom, que Deus me dê graça agora de conseguir atender aí a expectativa, né, da galera, mas eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Eu falo que um cristão que não ama a palavra de Deus está com defeito de fabricação, né? Porque ele é a própria palavra. Então, para mim, assim, e o livro de Êxodo, para mim, ele é muito especial, muito importante, porque na verdade é quando a nação se forma, é quando os milagres, é quando o grande eu sou se manifesta como o grande eu sou, né? É quando ele começa a dar a identidade dele para aquele povo, para aquela nação. Você já parou? Nós estamos aqui, né, ele é sequência de Gênesis, a história, e quando você olha para a história lá de Abraão, Isaac e Jacó, eles viviam, era um povo que Deus estava abençoando, uma família, né? Vamos dizer que até ali eles eram uma família que Deus estava abençoando, mas eles ainda não eram uma nação, era uma família. Se você ver como começa aqui o livro de
de Êxodo mesmo, ele começa: estes eram os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito, entraram com Jacó, cada um com a sua família. E vai dando o nome aí dos 12 filhos de Jacó, de Israel. Mas eles não eram uma nação, eles eram uma família que cresceu muito, né? Ficou muito grande. Pensa no povo que fazia filho. Em 400 anos eles tinham muitos filhos, né? Aliás, eu acho, assim, fazendo um parênteses, eu acho que agora, né, vocês que são novos, que podem ter filhos, deveriam ter mais que 2, entendeu? Eu quero 4. Eu também acho, no mínimo 4, entendeu? Para que vocês possam povoar a terra de gente instruída na palavra, Olha aí. né? Quem tem instrução na palavra tem que botar filho no É mundo, verdade. né? Que também vai ser influenciado por isso aí, de geração em geração. Mas esse povo foi crescendo, crescendo, crescendo. Eles estavam no Egito. Vocês ouviram a história de José, né? Que o livro termina com a história de José. E quando José foi para o Egito lá, foi vendido pelos seus irmãos, foi para o Egito e Deus usou a vida dele para depois salvar e trazer o povo para viver, porque estavam passando fome e tudo mais. Se você quiser detalhes, você assiste lá o outro cabeceira, tá? Para você saber os detalhes de José. Mas o livro começa, né? Da forma como termina o outro lado. Olha, agora a família está crescendo, está multiplicando. Passa o tempo, José morreu, também morreu o faraó, nasce outro, né? Vem outro pro lugar e ele começa a ficar preocupado. Resumindo a história aqui, que aquele povo estava crescendo demais. Deus abençoava aquele povo. Havia uma bênção de Deus ordenando. Então eles eram muito abençoados. Aí o faraó falava: esse povo está crescendo demais, está tendo muito tempo para botar filho no mundo, vão dar trabalho para eles. E aí vai lá, né? Trabalha, mas não adiantava nada. Deus continuava abençoando. Até que ele decide, né? Vai piorando a situação e Deus provê o livramento deles, né? Quer falar E esse primeiro período ali de Êxodo é o período de opressão, né? Como a Sim. Maura estava contando aqui pra gente, realmente os israelitas eles eram muito oprimidos, né? E nesse cenário de opressão surge um personagem muito marcante, né? Que a gente vai falar aqui muito sobre ele e se estende por toda a Bíblia, ele é sempre citado, que é a figura de Moisés. Moisés era da tribo de Levi. Sim. E ele é um personagem muito importante e eu fico pensando, ele devia ter muita paciência para exercer o papel e o propósito que o Senhor designou para ele. Porque imagina um monte de gente reclamando na sua cabeça. Eu, Sim. como boa colérica, já teria estourado há muito tempo. Tanto é que a Bíblia fala que ele era um dos homens mais mansos que existiram. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre quem foi Moisés, qual foi o propósito de Deus para ele. Eu sei que todo mundo que nasceu na igreja conhece a historinha, né, de Moisés no cestinho, de Moisés abrindo o Mar Vermelho e tudo mais, mas eu acredito que ele é muito mais do que um personagem de história infantil, né? Sim. E eu queria que você falasse quem foi Moisés e o que a gente pode aprender com ele. Nessa época, né, que o faraó estava bravo lá, porque o povo estava crescendo demais, ele dá uma ordem para as parteiras, as mulheres tinham os filhos em casa, e ele dá uma ordem para as parteiras hebreias mesmo, do povo hebreu, não eram nem do Egito. Falou: olha, quando as mulheres forem dar à luz, você vai matar quando for homem, né? Você não deixa viver, só vai viver se for mulher. E aí, a mãe de Moisés, que tá famosa, né? Tá famosa, ultimamente tem uma musiquinha que todo mundo canta aí da mãe de Moisés, né? Ah, é? A Joquebede, a tal da Joquebede, nunca viram? Eu não vi a música. É Uma musiquinha aí vou cantar aqui não. Gente, tem uma musiquinha, eles Tá estão no fazendo TikTok, coreografia Posso no ouvir TikTok. o choro do bebê, ela canta. É a tal da Joquebede. Então, quando Joquebede decide que ela não vai fazer isso. E as parteiras, né, elas acabam ajudando Joquebede nesse sentido. E ela não mata, ela esconde enquanto deu. Moisés chega uma hora que não dá mais para esconder. E aí ela acha uma solução de colocar ele num cesto no rio. A gente vê às vezes no desenho aquela cestinha muito simplesinha, a gente pensa, que surreal, como é que você põe uma criança no rio e essa cesta não entra, né? Mas estudando sobre o livro, eu vi uma referência de que
o mesmo material que ela usa para fazer para O cesto. selar o cesto ali que ela coloca, é o mesmo material que foi usado para a Arca de Noé. Né? Precisaria de talvez estudos mais profundos aí, né, dos nossos mestres, mas eu achei muito interessante essa informação de você falar assim, e realmente existia naquela época produtos, você já chega pelo menos à conclusão, existiam produtos naquela época suficientes para vedar algo que ia para o rio e não entrava água, né? Concorda? E aí ele vai para lá, mas tem toda, né, uma estratégia, coisa parece, falei assim, uma coisa muito bem elaborado, eu gosto demais da história porque vai lá Miriam, a irmã, fica olhando ele no rio e aí a filha do faraó vê e aí quando ela decide cuidar daquela criança, a Miriam já fala assim, dá licença, eu tenho uma mulher que pode olhar ele para você, né? E aí que interessante que ela topa e quem vai cuidar é exatamente Joquebede, a mãe que vai cuidar. Então você imagina que ela deu a educação que ela queria, ela ensinou valores, ela ensinou princípios para ele, até que ela entrega ele. Nesse processo, ele então sabia que havia um propósito sobre a vida dele. Ele não era alguém que não sabia, tanto que a primeira tentativa dele é quando ele vê, né, um egípcio e um judeu, né, um hebreu brigando e ele vai lá e defende o judeu. Né? E isso acaba caindo mal para ele, porque ninguém recebia, imagina, um egípcio, né? Pra todo mundo ele era um egípcio, né? É que ele tentou fazer justiça com as próprias mãos ali, né? É aquilo que a gente tenta fazer na nossa vida, né? Fazer o que você acha que Deus quer que você faça, mas do seu jeito, não do dele, né? Aí dá tudo errado. Aí a coisa acaba não indo muito bem. E ele teve que fugir, e aí ele vai viver no deserto, onde ele se casa, né, com Zípora. A mulher dele tem um nome bonitinho também, né? Vocês estão aí para ter filho? Só um parênteses, né? Eu acredito que teve um momento de muito conflito da vida de José. Inclusive o pastor Danilo, fica aí a recomendação de José. Eu falei José, gente. Deixa eu voltar na fala. Inclusive, eu acredito que Moisés ele teve um grande conflito na vida dele sobre a identidade dele. Porque apesar de ter sido criado pela mãe dele, recebido os princípios, ele também vivia como um egípcio. Sim. Né? E eu acredito que chegou um momento da vida dele que ele precisou tomar uma decisão, e o pastor Danilo tem um livro sobre isso, né, que chama Quem Sou Eu? Quem Sou Eu? Uma questão a ser resolvida Na presença do grande Deus. E é um livro incrível sobre identidade. Então eu acredito assim, ele tinha os valores que ele tinha, mas ele vivia num contexto completamente diferente dos valores que ele aprendeu. E aí fica, né, o gancho, né, para muitos de nós também. Nós recebemos princípios e valores dentro da igreja, dentro de casa, mas a gente vive num mundo completamente corrompido. E a gente precisa, assim como Moisés, tomar uma decisão de qual caminho a gente vai seguir. Sim. Eu creio que foi um resgate de identidade dele, né? Você estava falando sobre a mansidão dele. Eu acho que tudo isso foi acontecendo há 40 anos. Ele passou antes ali, né, sendo formado, aprendendo um resgate de identidade. A gente, como você falou, a gente tem a nossa identidade muito corrompida, né? Às vezes pelas coisas que acontecem no dia a dia que a gente vive, mas na verdade a gente tem uma identidade que foi dada pelo grande eu sou, né? Quem você é, na verdade, não começou no dia que você foi gerado lá com seu pai e com sua mãe. Começou lá em Efésios 1, fala, né, que nós somos gerados antes da fundação do mundo para a manifestação da glória de Deus. Essa é a sua identidade, né? Você não foi gerado para viver longe de Deus, você foi gerado para fazer parte de um povo escolhido. Você não é um acidente. Né? Exatamente. Então, às vezes tem gente até que fala assim, meus pais não me queriam, tentaram me abortar. Querido, você está vivo, você nasceu no coração de Deus antes da fundação do mundo, né? Porque, convenhamos, Moisés tinha de tudo para morrer, né? No nascimento, tinha de tudo para dar errado. E Deus preservou ele. Foi programada uma morte para ela e ela não aconteceu. E eu acho interessante que quando Deus chamou Moisés ali na sarça ardente, né, ele quis recusar, né, aquele propósito que é chamado de Deus, principalmente por um problema na fala. O que você entende? Que ele era gago? Que ele era... O que você entende que era a maior corrente aí que seria essa dificuldade. Ele fala que ele é pesado no falar. Então, às vezes, ele poderia só não ser eloquente, né? Não necessariamente gago, mas não ser uma pessoa eloquente, aquela pessoa
imagina, ele estava sendo chamado para guiar um povo gigante, né? Para influenciar pessoas. E talvez ali, né, não fosse uma característica natural, né? De Moisés ser aquela pessoa. E existe essa linha aí da gagueira, né? De que de repente ele realmente era pesado no sentido de não ter essa facilidade. E que a amabilidade de Deus, né? De deixar, de vir com uma alternativa para ele, né? Ali Moisés vê o primeiro milagre, que é a hora que ele está na sarça ardente lá, né? Começa a pegar fogo no arbusto, ele está ali e não sabe meio que vai fazer. Gente, imagina a cena, né? Você está ali no deserto, pastoreando, cuidando ajudando a mulher a olhar os filhos, né? De repente você olha um negócio pegando fogo e você está acostumado que quando pega fogo, o fogo acaba. E não vem. E aí de repente Deus vem e começa a te chamar para um propósito. Mas ele já estava vendo um Deus de milagre agir. É verdade. Entendeu? Ele já estava vendo uma manifestação do poder de Deus. Mas ele começa, né, com um monte de argumentos e desculpas. E Deus vai ter uma paciência. E o ministério dele começou, digamos assim, que tarde, né? Não é quando ele, nem Davi, quando era mocinho, recebeu uma palavra e tudo mais, né? Pra gente ver que não existe limitações no sentido, mas eu não sou eloquente, então eu não vou fazer determinada coisa que Deus me pediu, né? Eu não sou a melhor pessoa para falar, porque eu já sou mais velho, né? E a gente vê casos na Bíblia de pessoas não tão eloquentes, pessoas mais idosas que Deus usou para cumprir o propósito. Sim. E Moisés é um desses exemplos. O propósito já existia desde quando ele foi gerado, né? Mas não demorou, né? Demorou na nossa visão, né? Que na verdade aconteceu no momento que tinha que acontecer. Mas não deixa de ser usado por Deus por conta da idade, não, porque isso não nada a ver. É verdade. E dando continuidade na história, né? A partir desse momento, então, depois se unindo ali com Arão, Moisés vai conversar com o faraó. E a gente não sabe o nome desse faraó, né? Em nenhum momento relata. Né? Existem historiadores que especulam algumas coisas, mas na Bíblia não conta qual faraó era do Egito, né? E nesse momento acontece aquela coisa, né? Deixa o povo sair, deixa sim, deixa não. E aí depois acontece uma sequência de coisas muito interessantes que são as pragas. Sim. E eu queria que você fizesse aquele comentário que você fez aqui com a gente sobre as pragas, que eu fiquei assim, gente, meu Deus, eu não sabia disso. Compartilha com a gente esse momento da história. Legal, sim, né? Eu fui pressionado, eu fui estudar também, né? Eu fui olhar, hoje tem um tempo conversando com a minha irmã também, que é uma palavra, e a gente, uma das coisas que, aliás, eu tenho que aproveitar para mostrar que foi aqui, tá? Manual Bíblico SBB, um livro que eu tenho já faz muitos anos, que quando eu preciso, tem alguma questão que você quer aprofundar um pouquinho mais, te indico que tá. Top. A recomendação. Sociedade Bíblica do Brasil aqui tem umas coisas bem legais. E uma das coisas, tem muitas coisas na Bíblia que não dá muito detalhe, né? Que você não tem muitos detalhes. Mas pela história, pela forma como vai acontecendo, os historiadores, eles estudam baseados nos fatos históricos, nas situações todas, eles chegam a conclusões assim, que essa eu achei bem pertinente em relação às pragas. A gente, quando pensa nas pragas, você, nas 10 pragas que vieram, você pensa sempre que elas foram acontecendo assim, né? Eu sempre imaginei aquela coisa meio que de filme, né? Vai lá, vai aqui, vai lá, vai falar com o faraó, vai lá, acontece, chama Moisés, né? Como se tudo tivesse acontecido. Nunca parei para pensar nos detalhes, mas aí a gente, olhando, você vê lá dentro das pragas, né? Vem lá a praga da chuva de granizo, né? Chuva de pedra, e aí fala que destruiu a plantação. Passa um pouco, tem outra praga, que é a praga do gafanhoto, que também destruiu a plantação. Uai, mas peraí, se foi tudo junto, como é que destruiu uma plantação que já tinha sido destruída, né? Então, na verdade, é que quando veio, né, segundo esses historiadores, quando veio o granizo, pela época das chuvas, pela época que isso aconteceria, não era a época do plantio de milho. Então o milho foi plantado ou ainda não tinha crescido o suficiente para ter sido destruído. Quando chegou a vez da praga dos gafanhotos, o milho já estava crescido. E aí ele foi destruído pelos gafanhotos.
Então, assim, detalhes, os historiadores dizem que pode ter levado de 6 meses a 1 ano o período das pragas, né? De tudo que foi acontecendo ali. Há uma sequência lógica, até dentro, biologicamente falando, toda a situação da morte dos peixes, das rãs saindo do rio, indo para o lugar lá para as casas, enfim, dá um cabeceira só para as 10 pragas. Então, você vê assim, detalhes tão preciosos, né, da palavra. Você imagina o que foi para aquele povo, aquele vai, não vai, né, aquele tempo todo, aquele desgaste que aconteceu ali, e Deus tinha um propósito para cumprir. Vocês sabiam que Deus tinha falado para Abraão que ele ia, quando ele faz a aliança, ele fala para Abraão que eles iam ter 400 anos, que ele ia punir aqueles que os escravizaram. Gênesis 15, versículo 13. Então ele fala isso, né, que eles iam perecer numa terra e tudo mais. E eles passando por tudo aquilo e renovando a fé, né, confiando que aquilo ia acontecer. Gente, às vezes a gente pensa, né, como se fosse um filme, mas imagina você largar tudo, onde você está. Era um lugar onde eles tinham muito trabalho, eles eram escravizados, mas eles tinham alimento, eles tinham comida, eles já tinham a casa deles, já tinham a comodidade deles lá, né, que vai... Tanto é que era uma das reclamações, né? Sim. Mas lá no Egito a gente tinha cebola, a gente tinha Eu particularmente, fazendo uma parte que eu acho um absurdo alguém ter saudade de cebola. Eu, pessoalmente, acho isso assim... Logo a tia Maura, que tira a cebola da pizza de calabresa. Eu acho um absurdo alguém ter saudade de cebola, né? Mas refere exatamente à fartura que eles tinham, aos temperos, à variedade de coisas que eles tinham. Aquilo foi tão forte a ponto de você pensar, meu Deus, eu tô aqui, não tô nem tendo que me esforçar para a comida vir, para ser sustentado, para ser provido, né? E você ter saudade das coisas que você deixou na época da escravidão. E eu tô lembrando aqui, foi exatamente nesse momento de saída também que a gente tem um evento muito importante que nós comemoramos até hoje, que é a Páscoa. Sim. E muita gente não sabe a história da Páscoa, porque a gente tá tão nessa era de globalização e acha que Páscoa é chocolate e coelho. Uhum. E eu queria que você contasse esse contexto de como aconteceu a Páscoa, né, como ele depois acontece ali com a figura de Jesus. Sim. E por que nós celebramos a Páscoa até hoje, por que é tão importante a gente lembrar desse acontecimento. Uhum. Na verdade foi a última praga, né, que quando Deus fala para Moisés que vai acontecer a última praga, que era a morte dos primogênitos, que tudo isso tem, né, referência a Jesus, que eu penso que se você tirar o Pentateuco, se você tirar essas histórias, né, tanto de Adão e Eva com pecado, como agora essa redenção através dessa simbologia da Páscoa, acaba com o cristianismo, porque não tem fonte, né? Agora, ali você vê claramente essas referências a Jesus como sacrifício, né? Que foi o último, mas o que ele dá a ordem? Olha, vocês vão ficar dentro das casas de vocês vão matar um cordeiro, e vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vão passar na porta. E quando vocês fizerem isso, aquilo significa que a morte não vai tocar essa casa. E aí quando esse espírito de morte, né, passou nesse momento dessa praga, as casas onde havia, né, reuniram-se as famílias, e eles, onde havia isso nas portas, não morreu o primogênito, né, onde aconteceu isso. E tudo isso é referência ao primogênito, né, o filho unigênito de Deus, na verdade, que viria a morrer de uma vez por todas. A partir daquela época, o povo, né, que estava se tornando nação, dentro das leis dele, eles, a partir daquele momento, eles passaram a fazer esse sacrifício. Anualmente, eles iam diante do Senhor e ofereciam aquele cordeiro em favor de seus pecados, né? E em Jesus, nós não precisamos mais fazer isso, porque ele já veio e nos libertou, né, nos salvou. Essa é a referência, né, a Jesus como Redentor, mas que naquela época era representado por essa ovelha, né, que era morta. Para de fazer barulho. Desculpa. Tira isso daqui. Eu podia levantar pra gravar um negocinho, mas vai. Aproveita agora. Parou. Vai.
E após esse período de libertação, né, eles tinham a promessa de que eles avistariam uma terra que mana leite e mel, Sim. né? Mas, pelo contrário, eles ficaram rodando ali 40 anos, né? E estudiosos dizem que eles poderiam ter feito esse trajeto em poucos dias. Sim. Né? E isso a gente sempre pode linkar com a nossa vida, né? Quantas coisas a gente já poderia ter conquistado, avançado, mas a murmuração, a reclamação faz com que a gente fique dando voltas e voltas e voltas. E é aí que eu falo sobre a paciência de Moisés com um povo que não para de reclamar, mesmo recebendo um maná do céu, provisão, os sapatos cresciam ali junto com o pé, as roupas não se desgastavam e mesmo assim, todos os dias eles estavam ali reclamando, né? E tem gente que acha que essas passagens, né, manifestam muito a ira de Deus, né? O pessoal falou, nossa, se você pegar o Antigo Testamento e torcer, sai sangue. Já ouviu isso, né? Que qualquer reclamação, Deus vai lá e abre um buraco na terra e engole todo mundo, né? Então acho que as pessoas têm uma visão completamente distorcida da bondade, da misericórdia de Deus por conta dessas passagens. Esse livro fala exatamente sobre redenção, né? Sobre um povo que... Deus escolhendo um povo que na verdade não era nem só para abençoar aquele povo, mas eles seriam a porta por onde o amor de Deus seria revelado, né? Na verdade as pessoas estavam sofrendo consequências de escolhas, de situações do pecado, da decisão do pecado, né? Que contaminou aí toda a descendência de Adão, né? Vamos dizer assim. Deus estava propondo a redenção, o resgate, é um livro do resgate. É uma coisa interessante que às vezes as pessoas pensam que esse livro, ele fala sobre que o personagem principal dele é Moisés, mas na verdade não é. O principal personagem desse livro é o Deus de Israel. Entendeu? O principal, sabe, é o grande eu sou. Ele é o grande personagem desse livro. Tudo é sobre ele, tudo é para ele. É ele trazendo o povo para perto de novo, dando a oportunidade das pessoas estarem com ele. Tanto que ele se manifesta diariamente com poder, com milagres, com livramento sobre o povo. E mesmo assim, as pessoas ainda não conseguem se render. E o coração de Deus, que é o duro, né, nesse processo, né, você está lá abrindo o mar, te livrando dos inimigos, provendo comida, como você falou, a roupa não envelhecia, tinha a água da rocha, a nuvem que acompanhava. Gente, imagina, você tá numa cena, pensa se hoje, onde você fosse, imagina a cena da sua vida, você vai sair de casa, você e o Gui, né, fala assim, peraí, a nuvem moveu? Vamos. A nuvem não moveu? Não vamos. Ó, de dia a nuvem, de noite a coluna de fogo. Quer dizer, você sempre ter visivelmente o que fazer. Olha que louco, né? Porque você fala assim, puxa, hoje eu posso entender errado o que Deus está me dizendo, mas você tinha... Eles não ficaram largados, né, no deserto. Tanto que tem um momento, né, quando eles têm os problemas lá que Deus fala assim, olha, eu não vou mais junto, vou mandar vocês, mas não vão mais junto. E Moisés fala, não, se o senhor não for, não sai do lugar. A gente vê que Moisés era um intercessor. Sim. Talvez um dos primeiros. Não, primeiro foi o Abraão, né? Intercedendo por aquele povo. Mas ele foi um dos primeiros intercessores na Bíblia. Porque senão era já para o povo ter sido exterminado. Sim. Foram todas essas situações, a história do bezerro. Gente, eu quero motivar você que está vendo a gente a ler o livro. Porque a gente não é capaz de dar a profundidade do que esse livro conta, do que esse livro ensina, com tantos detalhes, né? Dessa rebeldia, da influência, essas coisas, conversinha errada. É uma história, assim... se você for... Eu estava conversando assim, se você não olhar com os olhos da fé, você está em Nárnia, né? Porque, assim, tem muitas coisas que você fala, meu Deus, isso não tem como ter acontecido, né? Mas pelos olhos da fé, pelo milagre, pelo grande eu sou presente, é possível, sim, que isso tudo aconteceu. Eu realmente creio que essas coisas aconteceram. Nós estamos separados em antes e depois de Cristo, né? Nós temos evidências arqueológicas aí de muitas coisas que a gente está falando aqui, mas você precisa se aprofundar. O que a gente está falando aqui não é suficiente para te fazer beber da fonte inesgotável desse livro, né? A partir do capítulo 19 até o final do livro de Êxodo, a gente entra na parte mais das dádivas da lei, né? Dos 10 mandamentos que a gente conhece até hoje, né?
E aí eu tava escrevendo, né, a gente tava alinhando sobre o que a gente ia falar e tem muita confusão, até mesmo no corpo de Cristo, né? Ah, mas as leis de antigamente não valem para hoje, não eram muito rígidas, não eram nada a ver. E você estava explicando uma coisa muito interessante, né? Que o fato de alguns princípios eles valem até hoje e outras coisas eram mais culturais. Eu queria que você explicasse isso pra gente. Tá. É interessante isso, né? Que as pessoas, até dentro dessa questão da graça, né? Ah, porque o fim da lei é Cristo, agora não tem mais lei, né? Somos justificados. Não é bem por aí não, né? E realmente... o fim da lei é Cristo no que diz respeito àquilo que nós estávamos falando da Páscoa, né? Não existe mais necessidade de sacrifício porque o Cordeiro perfeito já se entregou por nós, então não tem mais necessidade. Mas existiam leis naquela época que eram leis que eram religiosas para aquela circunstância que eles estavam vivendo. Você imagina aquela família, com aqueles 12 filhos que viraram aquele povo gigante, né? Eles viviam sem muitas coisas, influenciados pela cultura do Egito. Então foi necessário dar a eles leis dentro dos princípios e dos valores que precisavam ser resgatados neles. Eles foram criados para ser a semelhança de Deus, mas eles não viviam dessa forma, né? E então Deus deu leis naquela época que eram especificamente para alinhar e também, né, que assim, daria um estudão aqui, muita coisa, se a gente for ficar entrando, né? Tem situações que a lei veio também para mostrar que a gente não é capaz de cumpri-la, que não é possível viver a lei, só a graça é que nos dá a condição de viver em obediência, né? Só através da graça de Jesus que você vai conseguir isso. Mas existiam essas leis que eram para o povo, leis que eram da nação, que eram coisas para a cultura deles, e também as leis morais. E as que ficaram, e que você vê no Novo Testamento replicadas, inclusive por Jesus, são as leis morais, né? Ele, na verdade, não facilitou, né? É óbvio que você tendo o Espírito Santo, tendo a graça, isso facilita, mas Jesus está lá no sermão e ele fala, olha, se você está escrito olho por olho, dente por dente, mas eu digo para você, se alguém te bater, dá outra face para ela, se alguém te pedir a capa, dá também a túnica, caminha não 1 milha, mas 2 milhas. Ele engrossa o discurso. Até a questão do adultério, né? Sim. Porque nos 10 mandamentos não adulterarás, mas Jesus fala, se você olhar para uma mulher, né? Então, assim, o buraco é muito mais embaixo. Ele faz a coisa ficar, assim, muito pessoal, o seu comportamento, né? Aquilo que você vai fazer agora, se a sua aliança com a santidade dele, entendeu? Te leva a ter um comportamento, se parecer voltar a ser semelhança de Deus, entendeu? Significa ter um comportamento onde olho por olho, dente por dente não funciona mais. Né? Então tem leis que não fazem mais sentido, nem aquelas que você vivia, vamos usar essa frase mesmo do olho por olho, dente por dente, né? E também as que diz respeito à redenção. Porque nós já fomos redimidos em Jesus, não tem mais que ficar fazendo sacrifício. Só para concluir aqui, tem mais uma coisa que eu achei muito interessante, que a Tia Maura trouxe aqui pra gente, que é sobre Raabe, a citação que ela faz a respeito do cântico de Moisés, e eu queria que você comentasse com a gente pra gente fechar com chave de ouro esse vídeo. Então, Moisés, né, além de tudo, o cara ainda era poeta, né, escritor, cantor, né, e ele faz um cântico onde ele conta o que Deus fez, né? Tá lá em Êxodo 15, e ele fala lá, ele vai falando daquilo que Deus fez. Ele fala, olha, destruiu os exércitos, lançou os carros de Faraó, ao sopro dos seus narizes amontoaram as pessoas, as correntes de água pararam as pessoas de montão. E aí ele fala no final, quem entre os deuses é como tu, ó Senhor? A quem é como tu, poderoso em santidade, admirável? E ele fala que os povos ouviram e estremeceram. Dores se apoderaram dos habitantes das outras nações, né? Então eles se pasmaram, tremeram de medo. Usa a palavra aqui, e eles derreteram. Toda Canaã se derreteu. E esse está no Cântico de Moisés. Eu particularmente, né, uma coisa que eu falei aqui, eu acredito que a música é algo que perpetuava muita coisa, né? Até hoje a gente grava as coisas muito através da música, né? A gente estava falando que eu falei, quem aí tá ouvindo não sabe cantar a música do McDonald's, do Big Mac, né? Todo mundo sabe cantar, e tantas outras músicas que marcam a vida da gente e vão levando uma mensagem. E aquele cântico de Moisés, onde ele vai falando dos feitos de Deus,
eu acredito que ele foi cantado, né? Muito e muito e muito. A palavra foi sendo levada, isso foi andando. Porque lá no livro de Josué, depois vocês vão ter a resenha de Josué, vão poder falar da história de Raabe mesmo. Raabe, que foi a mulher que ajudou lá os espias a esconder os espias. Quando ela recebe os espias, ela faz um discurso que é muito dentro da música de Moisés. Né? E ela fala, olha, bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor de vós caiu sobre nós. Lembra? Moradores de Canaã. Né? Que Moisés fala. E que todos os moradores da terra se derretem diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizeste aos outros reis, tal, né? Então, quando ouvimos isso, derreteram-se os nossos corações, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Olha que louco! E isso, se você ler lá depois em Êxodo 15, você vai ver que a música dele, ele fala exatamente isso. Né? E o quanto que foi influenciando, né, a palavra e o que Deus era. Então o livro é sobre o grande eu sou. O último capítulo termina falando exatamente sobre o tabernáculo, que vai desenvolver nos próximos capítulos aí, mas é onde Deus decidiu se manifestar como presença no meio do povo. Você imagina, né? Hoje a gente pode falar com Deus a qualquer hora, a gente pode entrar no nosso quarto, entrar no Santo dos Santos, exatamente porque Jesus rasgou o véu, mas naquela época, imagina a expectativa das manifestações de Deus naquele tabernáculo, o lugar onde você fazia a redenção dos seus pecados, né? Então, esse livro fala da formação dessa nação, por onde Deus abriu as portas para que todas as nações da terra fossem benditas, e aí chegou para nós, né? Nos alcançou. Nos alcançou, graças a Deus. Gente, eu tô assim, admirada aqui, tô muito feliz por essa resenha, tô perplexa aqui com o tamanho do conhecimento e aprendi muito de Amaure com você. E eu acredito que você que tá aí também aprendeu muito. E fica o convite para as próximas resenhas. Se vocês gostaram da Tia Amaure, comenta aqui embaixo. Volta a Tia Amaure. Que ela volta aqui. Entendeu? Põe aí no comentário que a gente... E nós do Cabeceira queremos te agradecer pela disposição, pela sabedoria que Deus tem derramado sobre a sua vida e respingou aqui na gente. Eu aqui quero agradecer vocês pela influência que vocês têm trazido numa geração que não foi criada, ensinada a amar a leitura, gostar da leitura. E eu assim, louvo a Deus pela vida de vocês, pelo que vocês estão fazendo. Não parem, não desanimem, não, sabe, cada um faz um pouquinho. Vocês estão influenciando uma geração, eu assisto, estou gostando muito e acho que vocês devem levar isso a... Tá só começando. E logo a gente resenha o livro dela, hein, gente? Porque, ó, é escritora, viu? Gente, é escritora também, né? Eu tô esperando esse Mundo Tenebroso também, quero ver essa resenha aqui. Será? Spoiler, será? Spoiler! Gente, é isso. Muito obrigada por nos acompanhar. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram, se tem mais alguma curiosidade que a gente deixou passar. A gente não conseguiu falar tudo, mas a gente fez o nosso máximo aqui para tentar trazer uma visão geral sobre o livro de Êxodo. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Obrigada. Tchau!